Pessoal, agora eu vi que já liberaram o link e vocês estão entrando aqui no chat. Nós vamos bater um papo inicial aqui, até que todos consigam conectar. Tá? Essas coisas de internet, eles demoram um pouquinho. Mas primeiro, quero agradecer a presença de vocês, a manifestação de todos aí durante o período de inscrição. A gente tem feito esse trabalho com essas aulas e fica mais fácil da gente conversar com mais gente, né? Eu estou vendo aqui pessoal de todo canto do país entrando, né? Estou vendo aqui a Adriana, o Netson, o Ricardo, né? Jefferson, Daniel, Vanessa. Obrigado aí pela confiança, viu? Vocês participarem. Nós vamos hoje falar de um assunto pertinente, um assunto novo, um assunto que é o nosso dia a dia, é o nosso mercado atualmente, é o mercado do fitness, é onde a gente tem a maior quantidade, provavelmente, de pessoas trabalhando, né? É um mercado que cada dia está tentando se regularizar, porque na verdade é essa, né? É um mercado que acontece um pouco sem o controle das instituições, né? O personal training é um trabalho autônomo e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre uma nova visão, sobre uma nova tendência, sobre o que está acontecendo no fitness hoje no mundo, principalmente no Brasil, com as pessoas que estão procurando fitness hoje, quem são elas, como elas estão, né? E isso tudo nós precisamos levar em consideração para poder prescrever exercício, falar em prescrição de exercício, né? E um outro fato interessante, eu tenho visto aí a quantidade de congressos, né, que nós temos na área, discutir esse assunto. E a nossa preocupação, eu quis muito bater esse papo com vocês, porque a nossa preocupação é que os congressos são maravilhosos, é bacana, é um local que a gente vai congregar realmente a ciência, mas eu tenho percebido, isso é uma opinião muito particular minha, de que nós estamos muito específicos nos congressos, nos eventos. Ou seja, os estudos são muito específicos em cima de um método. E estamos deixando de contextualizar um pouquinho a situação, ou seja, a realidade desse pessoal que está vindo procurar o exercício aí para melhorar a sua qualidade de saúde, recuperar a sua condição fisiológica, esse negócio todo. Então estamos muito específicos e não estamos conseguindo contextualizar. O que está nos levando a vender métodos de exercícios prontos. E me parece que essas pessoas atualmente estão buscando mais a prestação do serviço, né? Estão buscando mais um apoio individual naquilo que ele reflete naquele momento. Então, nós precisamos modificar um pouquinho essa linha de raciocínio, utilizando todo esse ensinamento científico, mas de uma forma mais direcionada para o indivíduo em si. Não vender tanto método, e sim vender a prestação de serviço, respeitando a individualidade que aquela pessoa se encontra naquele momento. Eu acho que muita gente já está aqui bugada. Eu vou iniciar a aula, eu vou alternar, pessoal, entre a minha imagem, quando eu tiver que dar ênfase em alguma coisa, e a imagem de alguns slides que eu vou mostrar para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão amplo que é o fitness, ok? Então eu vou passar para a imagem do slide, e passo a passo eu vou alternando com vocês aqui. Acho que a maior parte do pessoal já está plugada, a gente pode começar isso. Então vamos lá. Quando eu coloco aqui fitness e coloco aqui programa de exercícios físicos em 4 etapas, obviamente até outro dia aí pela internet um colega me chamou a atenção, e na verdade é o seguinte, o fitness, isso aí é um título de marketing, é um título socializou esse nome, é um nome que não é um consenso, né? Vamos falar um pouquinho do conceito dessa palavra fitness, né? Fit, né? E depois ness, que é um conceito vindo aí ainda dos tempos gregos, mas isso nada mais é do que uma chamada que virou um consenso no país, como outros títulos que nós usamos. Mas, na verdade, nós queremos falar de programa de exercício físico, né? O fitness é uma resposta a isso tudo. Então, veja bem, basicamente hoje, nós não vamos ler tudo que está aí, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, mas veja bem, basicamente hoje é o seguinte, por que nós buscamos exercício? Né? Nós buscamos exercício com um objetivo,
né? Prevenir. Eu costumo sempre brincar até com a professora Vidal, nós sempre conversamos aqui, eu costumo falar em melhorar a qualidade de saúde, né? Naquele ponto de vista de que o camarada tem saúde, ele quer oferecer esse estado de saúde dele, né? Então, quando nós falamos de saúde, obviamente, nós temos que na medicina, parece que eles têm uns conceitos bem mais consistentes do que nós utilizamos, né? Quando nós falamos de saúde, a Organização Mundial de Saúde define isso aí como um completo bem-estar físico e tal, que é, na verdade, a tradução do fitness, né? Completo bem-estar, aptidão, é mais ou menos por aí. Então, bem-estar físico, mental e social. Basicamente, nós cuidamos da parte física, fisiológica. Obviamente, isso ajuda o cara numa condição mental, ajuda o cara a socializar? Sim. Eu entendo que a nossa formação ela está muito mais voltada para esse aspecto mesmo biológico da coisa. Evidentemente que nós não vamos deixar de lado essa parte social, essa parte psicológica, que é importante. Por outro lado, você fala em saúde, você está falando em exercício e um equilíbrio alimentar, né? Então, por isso que a equipe multidisciplinar é importante, onde você orienta o aspecto físico e alguém vem orientar esse aspecto do comportamento alimentar, né, da atividade social do indivíduo, atividade psicológica. Quer dizer, nós, como professores de educação física, lá na prática, nós temos pouco poder de influenciar em tudo isso. Acontece de forma automática isso lá na prática, né? Por outro lado, é o seguinte, quando eu não vou aqui me ater à definição, pessoal, de fitness, mas é bacana a gente conversar sobre isso, né? Porque às vezes isso aparece aí na internet e tal, e vira uma discussão, né? Agora começou a ter uma discussão na internet, eu não entro nisso, eu acho que discussão científica tem o seu lugar para ser discutido, mas eu acho que a internet é para dar algumas informações. E o fitness, verdadeiramente, na palavra originária inglesa, foram os ingleses que escreveram sobre isso, é estar em boa forma física. É isso aí. Quer dizer, estar em boa forma física. Esse é o tema que eu quero discutir agora com vocês durante a aula. Se nós separarmos isso aí, a palavra fit, né? Fit, boa forma, e o ness é um estado de felicidade, um estado agradável. Então, quando você une isso aí tudo, é estar em boa forma física. O fitness, a ideia do fitness, estar em boa forma física, evidentemente, intervir no que nós chamamos de melhora da aptidão neuromuscular, da aptidão motora, da aptidão neuromotora do indivíduo. E aí nós estamos falando em tirar o indivíduo de um estado e levar ele a um estado melhor do que ele se encontra, sem correr risco. Sabe? Se a gente for nos ater ao termo saúde, nós não podemos ou não devemos submeter qualquer pessoa que não faz exercício a qualquer prática que ele passa a correr risco. Então esse é um detalhe importante nesse nosso bate-papo, e eu estou aqui bem à vontade, estou gerando esse bate-papo com vocês da cidade de Londrina, aqui da empresa Sport Training, que é a que está promovendo esse nosso bate-papo. E na verdade é o seguinte, a ideia básica eu quero tentar melhorar a condição fisiológica das pessoas sem colocá-las para correr risco. A partir daqui, a gente precisa refletir sobre o nosso modelo de exercício, se realmente o exercício possa beneficiar o estado de saúde das pessoas. Por outro lado, nós falamos em exercício físico. Olha, eu tenho sempre conversado com colegas em congresso e tudo mais, o que aconteceu com o exercício físico, né? A gente que vem de uma formação um pouco mais atrás, do final dos anos 70 aproximadamente, então eu lembro bem que anos 70, os anos 80, nós tínhamos uma discussão no mercado, né? Era sempre em cima de exercício. Todo mundo queria organizar o exercício, prescrever o exercício da melhor maneira possível. E com o passar dos anos, nós paramos de estudar exercício. Nós começamos a virar cientista de tudo, menos de exercício. E os exercícios, tanto é que nós estamos na América Latina, na América do Sul, somos brasileiros, criativos, e mesmo com toda a nossa criatividade, nós nos acomodamos tanto que a gente começou a importar modelo de exercício da Europa. Você imagina que esse povo passa 5, 6 meses debaixo de neve lá, né? Não tem a possibilidade de se movimentar.
que nós temos no Brasil, e nós começamos a importar modelos prontos de exercício, com toda a facilidade que nós temos, locais de prática para todo lado, praia, campo, rua, né? Temos uma temperatura que nos permite no país todo, por mais frio que seja em algumas regiões, podemos praticar exercício, nós paramos de estudar exercício. Aí o que aconteceu? Começamos a formatar exercício e vender formatos de exercício independente da condição fisiológica da pessoa. E o pior, que eu acho que nesse processo todo, o que aconteceu? Quem escolhe o exercício a ser praticado é o aluno. E isso é um tiro na gente muito forte, porque nós somos formados para prescrever exercício para a sociedade. E nós não estamos conseguindo vender o exercício para a sociedade da forma como que tem que ser vendido do ponto de vista da ciência. Por outro lado, e aqui um pouquinho de filosofia, se vocês lerem nesse slide, eu coloquei perfil do sedentarismo na atualidade. O que eu quero dizer com isso? Quem é esse sedentário hoje? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Se nós estamos falando de sedentarismo, dá uma olhada. No mundo hoje nós temos 2 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso. Gente, essa informação é do Instituto de Métrica de Avaliação para a Saúde. Veja bem, se nós temos mais, um pouquinho mais, 2 bilhões e 100 milhões de pessoas, 30% da população mundial hoje está no nível de obesidade ou sobrepeso. Não precisa dizer o que isso leva, né? Nos direciona essa população com uma série de patologias difíceis, né? E veja bem que interessante, dos anos 80, de 1980 a 2013, então nós estamos falando aí de 30 e poucos anos, aumentou em 27,5% a obesidade e o sobrepeso em pessoas adultas. Agora, para mim, o que é mais grave? Nesse período, nesses últimos 30 anos, aumentou em 47% o nível de obesidade e sobrepeso em crianças. E isso quer dizer que o prognóstico para os próximos 20 anos, pessoal, é o pior possível. Se o governo federal, se os nossos dirigentes, se nós não nos conscientizarmos de, nesse momento, já estamos atrasados, criar programas de exercício físico para a sociedade, em todos os níveis, na escola, na creche, na igreja, na universidade, no trabalho, ou seja, hoje, poder só criar as casas de dança, a balada, vão ter que criar muitas casas de práticas de exercício. Esse será o mal desse novo século. Imagine esses percentuais de crescimento de obesidade e sobrepeso num período tão pequeno como esse. Então, o Instituto de Métrica mostra para nós um outro dado interessante. Se você ver esse slide que está aí na sua frente, você está vendo aí uma pessoa com nível de obesidade muito grande. E do lado, o cachorro dela. Quer dizer, então você vê, até os animais se tornaram mais obesos. Né? Por quê? Se as pessoas se locomovem menos, os animais também se locomovem menos. Principalmente os que são o animal amigo da família. E no Brasil, segundo o Instituto de Métrica, mostra que 52,5% dos homens com mais de 20 anos e mais de 58% das mulheres nessa faixa etária, pessoal, já estão no nível de sobrepeso e de obesidade. Quer dizer, então, entre as meninas, o índice é de 24,3%. Quer dizer, então o Brasil está numa média global de obesidade, ainda não é o país mais gordo do mundo, né? Ele está abaixo, por exemplo, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do México, da Bolívia, mas o pico de crescimento de obesidade dele está muito grande. Isso é uma chamada muito grande para a medicina, mas principalmente para nós que atuamos na prática do exercício. O que nós temos que fazer para ajudar e diminuir vamos chamar, esse fenômeno, essa patologia do século? Por outro lado, é o seguinte, você lê nos livros, as pessoas falam sobre a expectativa de vida, né? Ou seja, que a falta da atividade física, do exercício físico, pode reduzir em até 10 anos a expectativa de vida. Então você tem um contratempo danado. Apesar das divulgações científicas mostrarem que as pessoas que não fazem exercício, mais de 50% delas podem desenvolver doenças crônicas, como câncer, diabetes, problemas cardiovasculares,
não está importando isso para as pessoas. Nós estamos cada dia aumentando o nível de obesidade e sedentarismo. Isso, quais são os motivos? Comodidade, falta de cultura, falta de promoção sobre esse aspecto do governo federal, do Ministério de Saúde, do Ministério do Esporte, do Ministério de Educação, dos ministérios de movimentos sociais nesse país. Quer dizer, está faltando aí uma movimentação muito grande que eu entendo que o Ministério da Saúde sozinho não dá conta de convencer essa sociedade de que ela está se tornando cada vez mais obesa, ela se movimenta menos devido à chegada aí da tecnologia e tudo isso tem nos prejudicado. Bom, pois bem, esse preâmbulo que a gente está fazendo inicialmente é um preâmbulo para a gente entender o seguinte. Nos anos 80, nós praticávamos exercício como hoje. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, passou quase 40 anos. E nos anos 80 eu vivi isso. Eu comecei a trabalhar na década de 70. Então, eu fui professor de ginástica aeróbica, eu fui professor de step, eu dei aula de circuito. Na oportunidade, a gente falava em cross-training, que era uma variação de atividade. Então, se você prestar atenção nas fotos que eu coloquei aí, essas fotos são dos anos 80. Só não tive coragem de colocar a minha aí, dando aula, pessoal. Mas veja bem, a nossa disputa, a nossa ideia, a nossa crença nos anos 80 era que nós tínhamos que fazer exercício com intensidade significativa. A própria ginástica aeróbica, ela era um trabalho de boa intensidade. Então nós falávamos em ginástica localizada, colocávamos peso, nós falávamos em circuitos das mais diversas formas possíveis, nós falávamos em hipertrofia, nós falávamos em... Enfim, nos anos 80 nós praticávamos exercícios que tinham uma finalidade. Então eu vou repetir porque isso é importante. A finalidade do exercício dos anos 80 era melhorar o condicionamento físico das pessoas. Pois bem, então nós tínhamos naquele momento um conteúdo a ser trabalhado, que teoricamente esse conteúdo foi se aperfeiçoando ao longo desses últimos 30, 40 anos. Mas lá nos anos 80, o sedentário que nós tínhamos era um sedentário diferente. E nós tínhamos como lógica naquela época selecionar exercícios e meios para melhorar o condicionamento físico das pessoas. Nós queríamos melhorar o VO2 máximo, nós ainda falávamos em teste de Cooper, em correr os 12 minutos em 2.600, 2.800 metros, né? Nós falávamos em preparação física. Então, naquela época, nós fazíamos exercícios coletivos na praça, no ginásio, as redes de televisões tinham um programa que chamava Mexa-se. Então, aos finais de semana, todo mundo ia correr, startou um programa de corrida muito grande no país. E nós íamos aos congressos, nós nos encontrávamos nas reuniões e nós falávamos cada vez mais em métodos de condicionamento físico. Se nós estamos falando em condicionamento físico, nós estamos falando em modificar o estado neurofisiológico das pessoas. Se nós falamos em preparação física, significa que nós queremos melhorar a força, nós queremos melhorar o equilíbrio, nós queremos melhorar a flexibilidade dessas pessoas, nós queremos melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Então, os métodos naquela época, eu lembro ainda, no final dos anos 70, eu montei uma academia com um nome bacana, chamada Physical Fitness, né? Fui buscar um nome em inglês, no interior do estado do Paraná, na cidade de Apucarana. Então, eu lembro bem, colocava as pessoas para correr, para subir escada, eles faziam exercícios no solo, daqui a pouco saltavam, faziam exercício de pulando cordinha, era a criatividade do professor, bunda na água. Só que tinha uma coisa interessante. Naquele tempo, o sedentário daquele tempo não tem nada a ver com o sedentário de hoje. O sedentário daquele tempo, pessoal, ele era um sedentário. A gente chamava ele de sedentário porque ele não fazia exercício regular. Mas ele era um sedentário magro. Se hoje nós temos 85 milhões de pessoas no Brasil com nível de obesidade ou sobrepeso, naquela época nós tínhamos menos de 30 milhões. Ou seja, era um outro sedentário que não tinha esse celular, que não tinha essa quantidade de carro, que caminhava para ir para a escola, que caminhava no final de semana, que ia para a quermesse, né? Não sei se mais jovens talvez nunca viu falar. Era outro sedentário que chegava na nossa mão, com outra aptidão, com percentuais de gordura menores, com VO2 maiores, conforme mostra as pesquisas aí.
Então aí sim eu acho que a gente caminhava bem. O que aconteceu nos últimos anos? Os programas de 2016, provavelmente o objetivo não é nem mais mexer com condicionamento físico, com preparação física. Nós não estamos preocupados mais em melhorar a potência. A grande preocupação nossa hoje é colocar essas pessoas para gastar um pouquinho mais de caloria. Olha que mudança, hein? O camarada de 30, 40, 50 anos que chegava na minha mão lá no final dos anos 70, nos anos 80, eu queria melhorar o condicionamento físico dele, porque ele vinha com algo, ele me dava condição para isso. O sedentário de 2016, ele não tem essa condição mais. Ele não caminha, ele não tem coordenação, né? Ele tem uma aptidão cardiorrespiratória baixíssima, ele tem problemas posturais violentamente maiores do que os anos 80. Então hoje nós temos problemas posturais, precisamos melhorar, aumentar um pouco o gasto calórico dessas pessoas para inibir um pouco o crescimento da obesidade. Precisamos de programas orientativos de alimentação e outros. Ou seja, hoje nós estamos preocupados com a saúde básica dele. Nos anos 70, nos anos 80, nós estávamos preocupados com o condicionamento físico dessas pessoas. Mudou. O sedentário dos anos 70, 80 é diferente do sedentário dos anos 2000. Até aí está tudo certo. O que eu estou levantando nessa situação como problemática? Hoje, a necessidade de um indivíduo desse é, basicamente, aumentar o gasto calórico, é a correção de problemas posturais, é a prevenção de doenças cardiovasculares, é a diminuição do problema da obesidade, é a prevenção de doenças neuromusculares, é o combate ao estresse, que é a doença do momento, é a patologia do momento, né? O combate à depressão, a melhora da estética corporal, melhorar a aptidão física, enfim. Mudou a ideia. Mudou a ideia. O que nós estamos oferecendo para eles hoje? Nós estamos oferecendo exercícios ou formas de práticas e exercícios completamente na contramão do que ele precisa hoje. Nós evoluímos, sim. Nós evoluímos dos anos 70, dos anos 80 e fomos buscando cada vez métodos de treinos mais intensos, mais agressivos. Então vejam vocês que paradoxo interessante. Nós continuamos naquela meta de melhorar a nossa abordagem prática para melhorar o condicionamento físico das pessoas, e as pessoas que estão chegando na nossa mão estão chegando cada vez mais debilitadas. Então me parece que aí existe um contraditório entre o conteúdo que nós estamos oferecendo e a condição que as pessoas elas chegam nesse momento, nas nossas mãos. Então aí, para quem gosta um pouquinho de refletir sobre sociedade, sobre cultura, eu acho que os estudiosos precisam se debruçar um pouco nessa questão. E, sem dúvida nenhuma, você que está aí na prática também passar a refletir um pouco mais sobre isso. Gente, hoje não dá para a gente usar o conteúdo que nós estamos colocando no mercado para atender o sedentário de 2016. A partir daqui, a gente precisa entender uma nova tendência de prática do exercício. E essa nova tendência não basta só, como está acontecendo, nós irmos para o personal trainer. O personal trainer, o trabalho individualizou, tudo bem. Agora, nós precisamos ter um raciocínio nisso. Porque, verdadeiramente, com essa situação que nós estamos trabalhando, só voltando um pouquinho aqui o slide, nós estamos tentando, nesse momento, trabalhar o que nós chamamos de prática de exercício isolado da avaliação ou de contextualizar a situação com que se encontra o nosso aluno hoje. Então, veja bem, essas novas tendências, nós partiríamos para aqui. Hoje se fala muito dos exercícios multifuncionais, né? Está em pauta aí o tempo todo os exercícios multifuncionais. Se fala aí hoje, o Colégio Americano defende algumas ideias, separando algumas atuações, né?
Por exemplo, quando ele fala nas atividades para o esporte, ele fala lá em trabalho de potência, de agilidade, de coordenação. Quando ele fala nas atividades para o indivíduo comum, o colégio americano está falando muito que nós precisamos melhorar a capacidade de força, de resistência, de flexibilidade. E isso tudo já está em discussão. Isso tudo está em discussão. A gente entende esse processo, um processo bastante integrado, né? E isso, obviamente, a base disso tudo está na prática dos exercícios multifuncionais, né? Ou seja, qualquer exercício é funcional e a integração nos leva a essa multifuncionalidade. A discussão nossa é o seguinte, para a gente não perder tempo com muita coisa escrita aí. A discussão nossa é, com base nos princípios científicos, de que maneira que a gente raciocina a prática de exercício na atualidade. Bom, primeiro, se nós estamos falando em algumas leis, em alguns princípios, nós estamos falando em prática, e nós estamos falando que essa prática deve gerar algumas adaptações. Tá? Nos anos 70 e 80, nós falávamos na prática, e essas adaptações resultavam em melhorar níveis de aptidão física, níveis de condicionamento físico. Hoje em dia, nós não vamos perder essa meta, mas antes dessa meta, nós precisamos preparar o corpo dessas pessoas para a busca do condicionamento físico. Então, hoje, nasceu uma etapa anterior ao programa de condicionamento físico, que é resgatar essa condição de habilidade motora dessas pessoas, habilitá-los nessa condição motora antes de ir para a capacitação motora. O condicionamento físico melhora desenvolvimento, aperfeiçoamento de capacidades físicas, de capacidades motoras. Antes disso, nós precisamos preparar essas pessoas para esse momento. Essas pessoas de hoje precisam desse suporte nosso. Então, quando nós falamos em princípio da saúde, começa por aí. Esse princípio pode ser raciocinado de mais diversas formas, mas quando nós falamos em princípio da saúde, nós precisamos trazer essa pessoa para a prática de exercício e melhorar o estado morfofuncional, melhorar o estado psicológico que essas pessoas apresentam. Então, esse é um princípio importante. Esse deve nortear o seu programa de treino. Lá na prática, dizer, bom, então, espera um pouquinho. Qualquer que seja o exercício, por mais bonito, por mais sofisticado que seja, que for colocar essa pessoa para correr, qualquer isso de saúde, tira o exercício. Não precisa. Deixa esse exercício lá para frente. E me parece que essa análise não está bem feita na prática. A gente tem as modas dos exercícios e queremos utilizá-las porque é bonito, mas nem sempre ele é eficiente. O outro ponto importante é a conscientização. Provavelmente, esse papo que eu estou tendo com vocês, ele é um papo cafona para a sociedade atual. Porque a sociedade ela se tornou bem mais debilitada, bem mais sedentária, inativa, mas na cabeça dela, ela está vendo na televisão a propaganda que nós fazemos, que a mídia faz, de programas power, agressivos. Eu não vou citar nome de métodos, para a gente não entender que nós estamos criticando qualquer método que está no mercado. Nós estamos aqui hoje refletindo cientificamente sobre a nossa prática. Então, o princípio dessa lei é importante. Você vê nesse desenho que está na sua frente, aí tem um professor tentando explicar para pessoas aí, o que está acontecendo no músculo delas quando elas fazem o exercício. Então, nós precisamos considerar que antes delas partir para um programa que eu vou medir rendimento, que elas precisam se preparar para o exercício. E a preparação para o exercício é resgatar aquilo que ela não faz há anos. Melhorar a postura, ensinar o exercício, fortalecer, melhorar o equilíbrio, melhorar a coordenação motora, melhorar a amplitude do movimento. Esse povo está todo encurtado, faz anos que não faz nada. Quer dizer, então nossos programas de exercícios com intensidades maiores, nesse momento é colocar a pessoa para correr isso. Então, repensar a prática de exercício colocando um objetivo antes de pensar no condicionamento físico, porque condicionamento físico é rendimento, a gente pensar em tirar essa pessoa da inércia e desenvolver o gosto pelo exercício. Um outro fator importante que não está legal ainda, gente, que esse princípio aí mostra,
né, que é o princípio da individualidade biológica. Né? Você vê, se você pegar essa fotografia do camarada lá, eu coloquei a máquina de escrever, né? Eu estou antigo, né? Poderia já ser um laptop, um computador. Mas esse desenho aí hoje, ele é um desenho importante na nossa vida, né? Quem não senta em alguns minutos, algumas horas, ou muitas horas no dia, numa cadeira para trabalhar no computador? E quem é que não trabalha nesse computador e a hora que ele vai caminhar, e vai até o local de caminhada, né? Aí ele caminha o necessário. Quando ele caminha, ele entra no carro e volta para casa, come, senta, assiste televisão e depois vai para o computador outra vez. Então, quando nós falamos em princípio da identidade biológica, nós estamos falando em realmente individualizar o exercício respeitando as capacidades funcionais das pessoas, mas não dos meios. Quando nós falamos de individualidade biológica, nós estamos falando de uma abordagem que eu vou chamar aqui de construção. Eu tenho que reconstruir essa pessoa no aspecto neuromuscular antes de pensar em qualquer exercício mais impactante. Então, obviamente que tem uma lógica nisso, né? Vai buscando um caminho que seja um caminho mais suave possível, né? E esse princípio da individualidade biológica, ele mostra para nós um dado interessante. Eu vou mostrar aqui, agora, 3 pessoas diferentes, né? O vermelhinho, o verde e esse mais clarinho aí, o rosinha, são 3 pessoas fazendo o mesmo tipo de exercício, né? São 3 pessoas caminhando. Então você vê aqui no aspecto, né, catabólico que eles se destroem, entre aspas, né? De forma diferente. E também eles se recuperam diferente. Tá? Ou seja, realmente está estabilizado, está estabelecido que a individualidade biológica precisa ser respeitada desde o aquecimento, desde a preparação para a aula, durante a aula e no final. Ou seja, 3 pessoas fazendo o mesmo tipo de exercício, com o mesmo volume, na mesma intensidade, geram respostas fisiológicas completamente diferentes. Aí eu vi que o professor Rodrigo está prestigiando a nossa aula aí, e aí entra esse aspecto da genética mesmo, que tanto ainda se estuda, tanto se descobriu, e se falta ainda a descobrir, para explicar esse pormenor. Mas não tem como. Nós somos da mesma família, fomos criados juntos, né? Temos o mesmo ambiente, e no final da história, nosso organismo responde diferente. Então, a partir daqui, o método de exercício pronto pode gerar um desconforto muito grande para algumas pessoas e pode ser insuficiente para outras pessoas. Então, realmente, nós precisamos desmistificar esse negócio de métodos de exercícios comportamentais e buscar a prescrição de exercício realmente que atenda à individualidade. Outro fator importante é a consequência disso, né? Que é a adaptação. O que nós buscamos quando nós praticamos exercício? Nós buscamos melhorar o indivíduo, passo a passo, para que, num determinado momento, o exercício seja praticado com menor trabalho, com menor esforço e com mais eficiência. Então é muito comum hoje o seguinte: outro dia, batendo um papo com o pessoal no curso de especialização em São Paulo, eu pedi para cada um ir no quadro e escrever o que eles imaginam de exercício que a gente tem que aplicar hoje para essa sociedade tão sedentária que nós temos. E as pessoas começaram a ir no quadro e alguém escreveu lá: olha, nós precisamos trabalhar com terapia manual, nós precisamos relaxar essas pessoas. Outro escreveu lá no quadro: nós precisamos criar um ambiente de música saudável, relaxante. O ambiente precisa ter cores que realmente tira o cara do estado de estresse. Né? Nós precisamos selecionar exercícios menos impactuantes. Enfim, então foram escrevendo tudo que é muito bacana realmente para a saúde das pessoas. E como era um curso de medicina esportiva, né? Medicina do esporte, pessoas ligadas um pouco mais à área da saúde, com alguns professores juntos, eles foram desenhando no quadro como deveria ser o ambiente hoje de prática de exercício. E aí eu convidei-os, depois do intervalo, para eles descerem na instituição que eu estava e ver, com seus próprios olhos, o que tem, o que nós oferecemos hoje para as pessoas. E nós descemos numa sala grande, cheia de equipamento, de pesos, e blá, 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 blá. Ou seja,
Nós pensamos de uma forma e agimos de outra. Aquela sala não tinha nada a ver com o que eles imaginam que tem que ser hoje a prática de exercício, principalmente no início das pessoas. Ou seja, lá naquela sala tem equipamento sofisticado, pesos bonitos, plataformas de saltos, né? Ou seja, aquela sala está equipada com um centro de preparação física, que seria uma sala ideal hoje se ela voltasse para os anos 70, para os anos 80. Então, hoje nós podemos ter essa sala? Podemos. Mas antes dela, nós temos que ter um outro tipo de sala para a gente preparar esse aluno para esse tipo de prática. Então, a ideia é, hoje, realizar mais trabalho, menos esforço. Para que a gente possa chegar nisso, nós temos um caminho a ser seguido muito grande. E, provavelmente, essa abordagem nós precisamos modificar. Uma outra lei importante é a lei da continuidade, né? Ou seja, nós sabemos que o exercício não é fadiga, ou seja, não é vacina, não é vacina. Que você toma uma vez e não precisa mais, né? O princípio da continuidade reza que nós precisamos dar continuidade ao exercício. Então, a gente percebe hoje na nossa prática, e aí está aí os estudiosos que falam de aderência ao exercício, que as pessoas começam com tudo, daqui 2, 3 meses eles já começam a desistir, a desanimar e tal. Então, esse princípio da continuidade é preferível que essa pessoa venha com mais cautela, com mais calma, né? Com uma menor até quantidade, não precisa ser todo dia a prática do exercício. Se a gente motivar as pessoas para 3 vezes por semana se mexer, nós estamos com 85 milhões de pessoas aí que já estão fora da curva, ou seja, já estão lá no nível de sobrepeso e obesidade. Então, se a gente for com calma, o que nós precisamos é fazer com que essas pessoas permaneçam durante muitos anos de sua vida, ou a vida toda fazendo exercício. Então, esse é um processo, esse quadro que está aí na sua frente agora, é um quadro que mostra muito isso. Na primeira escala lá embaixo, você vê que nós estamos falando de adaptação. E essa adaptação com uma pessoa que não faz exercício há muito tempo não acontece em uma semana, não acontece em 15 dias, não acontece em 2 meses. E vou dizer para vocês, não acontece em 1 ano. A prática de exercício ela é sensacional, pode ser saudável, mas o processo da adaptação é tirar o indivíduo de um estado que ele vivia de passividade para um estado mais ativo. Acontece que o nosso gatilho, a nossa munição é muito grande. Nós temos muita coisa para mostrar e ministrar para essa pessoa, e nós precisamos ter calma nisso ao longo do tempo. Então, o princípio da continuidade, que ele venha sempre, e para isso a gente precisa ajudar. Senão esse princípio ele se rompe, porque a gente se entusiasma no início, as pessoas fazem tudo que nunca fizeram, se lesionam, enchem o saco, porque exercício realmente é uma resistência psíquica muito grande que as pessoas não têm, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de se fadigar há muito tempo. Né? Você aí, que pratica, que está me ouvindo, acha mó barato, acha sensacional, você não vê a hora de eu parar de falar para você ir lá correr uns 5 quilômetros, 10 quilômetros. Mas você já tem essa consciência, você já tem essa resistência psicológica. Nós estamos falando de 95% da população que não tem isso. Né? Então, o princípio da continuidade, exercício, precisa. Pronto, ponto. Agora, eu preciso criar um ambiente para que essa continuidade seja saudável durante muito tempo ou a vida toda. E aí, quando a gente fala em princípio da adaptação, nós estamos falando num princípio complexo, né? Porque é a medida entre o que eu vou ministrar, né, e o que essa pessoa suporta. Quer dizer, então eu tenho lá o ingrediente, que são essas formas de se exercitar, tá? O trabalhinho de resistência, de força, de coordenação, isso tudo, que às vezes é colocado numa panela como toda. Só um minutinho, uma observação. Tá vendo algum problema com o slide, né, pessoal? Então, deixa eu verificar, porque eu estou projetando slide na minha máquina e vocês não estão vendo aí. Só um minutinho, por favor. Vamos ajeitar isso aí. Vamos ver o que está acontecendo já aqui. Vou jogar os slides. O slide não está aparecendo para vocês, eu não sabia. Não tinha percebido. Não está me dando condição aqui de mandar o slide. Só um minutinho.
O slide ele saiu da projeção. Tá? Só um minutinho, pessoal, eu já vou mandar. Ok. Só um minutinho, estamos preparando aqui o slide para mandar para vocês. Abre aqui. Deixa a tela grande. Deixa normal aqui. Aí. Abre de novo. Esse? Navegador. Isso. Só um minutinho que nós estamos tentando voltar o slide. Deixa ele pequeno. Não, deixa ele pequeno. Olha lá que a técnica está me ajudando aqui. Não tem jeito. Agora abre de novo. Isso, navegador. Ok, acho que estamos chegando. Ainda não compartilhou? Clique em cima. Aqui, ó. Clica em cima, tá? Aqui. Isso, clica aí. Vamos lá. Será que vocês conseguem ver? Não entrou ainda o slide para eles. Bom, estamos tentando aqui, só um minutinho, que o slide saiu da base. A gente está tentando voltar o slide para vocês aí, tá? Ok? Tá, o pessoal da técnica lá verifica se estão vendo o slide. Hã? Ok? Então, só confirme, por favor, o slide está aí na tela. Então, dou continuidade. Vamos para o próximo princípio. Falava do princípio da continuidade. Tá? Estou falando nesse momento de adaptação, do equilíbrio entre o treino das capacidades motoras, né, e a condição de viver. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que ainda... Nós não temos uma fórmula para isso. Ninguém sabe direito isso. Quando nós trabalhamos uma capacidade motora só, se torna um pouco mais fácil de você controlar. Mas, verdadeiramente, nós não conseguimos trabalhar uma única capacidade motora. Quando nós vamos para a prática, nós temos um objetivo. Por exemplo, vamos trabalhar a força. Mas a gente não trabalha só força, né? Na execução do exercício, todas as outras variáveis estão em ação. Então, esse misto de fatores dificulta. Né? A ciência ainda não consegue ter um modelo matemático para te dizer o que está acontecendo. Então, tem muito aqui do feeling do professor, da experiência do professor. Né? Agora, alguns caminhos nós podemos seguir, sem dúvida nenhuma. Quando nós falamos, por exemplo, em crescer essa sobrecarga, existem diversas formas lá na prática de crescer essa sobrecarga. E essas formas vai desde um exercício mais simples para um exercício mais complexo, onde tem a intervenção também da velocidade de execução do exercício, né? Tem a intervenção da quantidade de músculos que você coloca em ação naquele determinado exercício. Por outro lado, o número de repetição. Por outro lado, o número de série pode caracterizar uma sobrecarga. Então, quando nós falamos no princípio da carga crescente, nós estamos falando em crescer a carga desde que eu tenha a resposta satisfatória do indivíduo que está praticando isso. Né? Então, vejam vocês o seguinte. Eu vou seguir um pouquinho. Tá? O slide parece que ele tá saindo de vocês aí. Mas esse problema técnico aí é complicado. Né? Então eu vou tentar voltar o slide novamente. Se não der, nós vamos continuar esse bate-papo sem eu te mostrar o slide. Tá? Eu vou minimizar o slide mais uma vez. Tecnologia, né, gente? Vamos lá. Ok. Estou aqui recebendo orientação aqui. Ok. Deixa ele menor. Vou deixar esse slide aqui menor, só um minutinho.
Sim. Abra no meu. Vamos pular ver. Compartilhar a tela. Toda vez que aparecer essa vida, compartilha. Clica em cima. Clica no slide. Vocês conseguem ver? Só me dá um retorno à técnica, eles estão vendo o slide? Não. Vamos lá. Ok? Ok? Consegue ver? Me dá um retorno à técnica, por favor. Ok, então, seguindo. Nesse ponto de vista, vamos dar uma olhada nesse slide que eu coloquei para vocês aqui. Eu coloquei aqui em cima o seguinte, algumas pessoas fazendo exercícios numa bola aí suíça, como chamamos nós. E coloquei ali a palavra preparação. E embaixo coloquei uma pessoa fazendo um trabalho de flexão de braço, uma potência muscular de membros superiores, escrevi treinamento. O que eu quero me referir aqui é o seguinte, existe uma diferença entre realizar exercícios onde a minha preocupação é preparar o corpo desse indivíduo, como um todo, de uma forma geral, do exercício específico onde eu quero melhorar a eficiência de execução daquele exercício, eu quero melhorar o recurso neuromotor, eu quero melhorar a excelência do movimento, eu quero melhorar a potência no movimento, eu quero recrutar a maior quantidade de fibra muscular possível, realizar com a maior velocidade possível. Então, esse é um ponto de discussão quando a gente se refere ao que é preparar o indivíduo para o treinamento. E nesse aspecto especificamente, na nossa prática hoje, nós, normalmente quando iniciamos a nossa prática, nós iniciamos com uma ênfase muito grande nos exercícios cardiorrespiratórios, ou seja, nos exercícios aeróbicos, né? Porque com essa ideia de perder peso, aquele negócio todo, apesar que a gente entende que o exercício não tem todo esse poder sozinho, tá? Mas a ideia nesse sentido é o seguinte, é nós mudarmos um pouco esse foco. Tá? Eu sei que vocês não estão vendo o slide aí, mas eu vou continuar esse meu comentário até que eles consigam me ajudar aqui. Então veja bem, a abordagem que a gente se refere é uma abordagem em que nós devemos iniciar com o aluno, primeiro preparando esse aspecto neural e esse aspecto muscular mesmo. Ou seja, qual é a ideia? Antes de eu ir correr, pedalar, nadar, etc., que são exercícios cíclicos, são exercícios mais sistematizados, que eu trabalho com o mesmo segmento corporal, com a mesma estrutura neuromuscular, com a mesma origem neurocoordenativa, a ideia é a gente criar um estado de reforço, de proteção no corpo como um todo antes disso. Ou seja, anteceder, e aqui cabe o que nós apelidamos na prática de exercícios funcionais, multifuncionais. Ou seja, antes de eu impactuar, antes de eu empurrar peso, antes de eu fazer trabalho de potência, o meu negócio é fazer a recuperação primeiro, ou seja, chama habilitação motora antes disso tudo. E aí entra um outro fator interessante, porque quando esse aluno chega na sua mão, você tem o aspecto que nós chamamos de diagnóstico, né? Ou seja, de avaliação. Eu tenho sempre colocado na mesa de discussão o seguinte, é muito bem-vindo a todos os protocolos de avaliação, e nós vamos utilizá-los, sem dúvida nenhuma. Mas os protocolos de avaliação na nossa área, eles têm uma finalidade. Ou seja, ter o diagnóstico para que a gente possa reavaliar lá na frente e ver se melhorou ou não melhorou. Muito bem. Se eu quero medir, se eu quero avaliar e quero lá na frente saber o que aconteceu, significa que eu vou gerar uma estrutura de treino que vai ter que mudar o estado morfofuncional do indivíduo. Então, de uma maneira mais tranquila, eu penso que nós podemos modificar um pouquinho isso. Porque o indivíduo que chegou na sua mão e que não faz exercício nunca, você já imagina, já sabe, já vê o estado morfofuncional que ele se apresenta. Esse cara que chega na sua mão, seja lá qual for a faixa etária dele, faz muito tempo que não faz exercício, provavelmente ele tem um nível de obesidade um pouquinho mais alto. Provavelmente, nível de força baixo. Provavelmente, nível dele, a atividade cardiorrespiratória dele baixa.
Provavelmente, níveis de amplitude e flexibilidade dele é baixo. Ué, se nós estamos entendendo que esse camarada está totalmente debilitado, fora de qualquer norma que nós podemos referendar, por que nós queremos dar números ao estado debilitado dele? Nós não precisamos dessas medidas. A percepção sua e a percepção do aluno já mostra o estado que ele está. Se ele veio procurar o exercício, é porque a coisa já não está boa. Então, eu acho que nesse momento nós poderíamos ter um pouquinho de calma com relação à avaliação, pessoal. Nós podemos ter uma avaliação aí um pouquinho diferente. É uma avaliação perceptiva. A percepção dele. Por exemplo, perguntar a ele qual é a percepção dele sobre a imagem corporal dele. Você cria lá uma pontuação. Eu sei que vocês não estão vendo o meu slide aí, mas você cria lá uma pontuação, por exemplo, de 1 a 5, né? O 5 é excelente, e o 1 é uma percepção que não está boa, para não chamar isso de insuficiente. E pergunta a ele da imagem corporal dele, ele vai te dar uma pontuaçãozinha lá. Né? 1, 2, 3, 5. Todo mundo percebe a imagem corporal, acha que não está boa, com exceção. Então, a imagem corporal para ele, para você, já te dá uma relação muito grande da condição postural dele. Outra coisa, o equilíbrio. Quer dizer, qual é a percepção dele? Qual é a percepção dele sobre o que nós chamamos de equilíbrio? Então, ele também pode mostrar para nós dar para nós essa avaliação sobre o equilíbrio. Um outro fator é a amplitude. Quer dizer, perguntar para o camarada como é que ele percebe a amplitude dele, a amplitude de movimento. E ele vai te dar essa avaliação sobre a amplitude do movimento. Só um pouquinho que eu vou tentar compartilhar a tela outra vez, vocês verem essa avaliação, que eu acho que pode ajudar vocês. Vamos lá, certo? Vocês estão vendo o slide lá do outro lado? Ok. Então, está aqui. Tá? Eu estou mostrando para vocês, se vem aí do outro lado, a imagem corporal, a postural. Tá? Então, eu coloquei aqui do lado uma ideia, uma pontuação de 1 a 5. O aluno está te dando essa referência. Tá? Amplitude, coordenação. Como é que ele percebe a coordenação? Como é que ele percebe a agilidade? Como é que ele percebe a força muscular dele? Então, ele pontua para você. A potência muscular dele. Como é que ele percebe o percentual de gordura? São indicadores de saúde, indicadores neuromotores. Como é que ele percebe a condição cardiorrespiratória? E como é que ele se avalia no comportamento alimentar dele? Então, ao longo dos anos, nós fomos buscando um formato inicial. O aluno chegou hoje, eu não vou colocar um compasso nele, não vou colocar ele na balança, não vou colocar ele para levantar nenhum peso, ele não tem condição nenhuma. Então, eu vou fazer uma avaliação subjetiva. Ele faz a dele, tá? Percebendo ele, e você, como professor, faz a mesma avaliação, você tendo a percepção do aluno. Depois vocês cruzam esses dados. Você vai ver o seguinte, que numa tabela simples, tá? Você pode chegar aqui a uma situação interessante. Ó. Eu coloquei aqui nessa tabela programa básico, programa bronze, programa prata, programa ouro, programa prático. Você pode chamar isso aqui de programa A, B, C, D, E. Enfim, a sua criatividade você consegue montar o que você acha melhor. E com a pontuação que ele fizer, você localiza ele dentro do programa. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que nós temos 5 caminhos a serem seguidos. 5 caminhos diferentes. Provavelmente, quem cair nessa pontuação de um programa básico, o caminho de prescrição de exercício sua tem que ter muita cautela. Porque a pessoa já se percebe num estado físico muito baixo. É a percepção dela. Você precisa respeitar isso. Então, por aqui, o mercado nosso está cheio de modelos de exercício. Uma pessoa que se percebe nesse nível precisa ter calma com ela. Nós precisamos começar aqui do chamado beabá da prática de exercício. São pessoas que eu preciso melhorar o equilíbrio, mexer nessa parte sensorial, motora. São pessoas que eu preciso trabalhar um fortalecimento muscular básico. Quando eu chamo de fortalecimento muscular, não estou falando de treinamento da força, estou falando de fortalecimento muscular. Agora, uma pessoa que se percebe, por exemplo,
uma numeração maior, né, ao somar os pontos, que entra num programa A, B, desses já são pessoas que nós podemos entrar com uma prescrição um pouco mais apurada, né, e ir verificando durante o programa de adaptação, que não deve ser tão curto assim, de 15 dias. O programa de adaptação deve ter 3, 4, 5 meses, para que a gente não erre. Nós podemos errar para menos, não devemos errar para mais, senão eu vou infringir o princípio aí da saúde. Então isso é um caminho, é uma experiência que a gente tem, nós estamos colocando isso em prática, dentro de poucos dias vocês vão poder vir experimentar isso aqui na nossa base, no nosso estúdio aqui no interior do Paraná, onde vocês vão poder ver isso aqui. E a partir daí é classificar os exercícios. Tem vários caminhos para se classificar o exercício. Tá? Por exemplo, classificar o exercício por via metabólica. É uma forma. Né? Você classifica o exercício anaeróbio alático, anaeróbio lático e aeróbio. Então aqui tem um contratempo interessante, né? Porque o anaeróbio lático são exercícios de alta intensidade metabólica, não é indicado para essas pessoas e verdadeiramente em momento nenhum. Né? Por outro lado, o exercício aeróbio, que é muito importante para ele, quando eu coloco o exercício aeróbio prolongado, tá? Por exemplo, correr 20 minutos, correr 30 minutos, nadar 20 minutos, que seria um exercício, que é um exercício fundamental para a aptidão cardiorrespiratória, nós precisamos estar muito atentos a esse tipo de atividade. Quando nós colocamos uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, para correr durante 20 minutos, né, e essa pessoa corre lá, por exemplo, vamos citar aí, 2 quilômetros, tá? Só para brincar um pouquinho. E essa pessoa realizou 2.000 passos, por exemplo, numa corrida dessa, e você multiplicou 2.000 passos pelo peso corporal dela de 100 kg, então nós estamos falando de uma bagatela de carga muscular violenta. Ou seja, correu lentamente, foi bacana, atendeu o cardiorrespiratório, mas criou uma sobrecarga na estrutura neuromuscular violenta. Então, está correndo risco. Então, talvez seja muito mais importante, no ponto de vista do conselho neurofisiológico aí, a gente primeiro preparar essa estrutura neuromuscular. Eu costumo sempre brincar nas aulas por aí, dizer o seguinte, olha, nós estamos com um Fusquinha, que tem um motorzinho bacana, mas não tem pneu, né, não tem amortecedor, não tem freio. Então, vamos colocar primeiro o pneu, os freios, os amortecedores, e depois vamos colocar o Fusquinha na estrada, como se diz aqui. Então, esse é um caminho, tá, que você pode seguir por sistema de energia. Então, os exercícios aláticos no início, me parece que são os exercícios menos agressivos no ponto de vista metabólico, e também ele é alático pelo fato dele, ele não precisa ser realizado com alta potência e velocidade. Ele é alático porque eu não deixo desencadear o processo de fadiga metabólica, tá? Dou pausas, faço o exercício com muita calma, não deixo acontecer a fadiga neuromuscular, enfim, exercícios saudáveis para ir provocando essas adaptações passo a passo. Um outro caminho para você considerar a intensidade do exercício é você seguir pelo o que nós chamamos de leve, moderado, alto, que é o fator do VO2 máximo. Então, é um outro caminho, que é você trabalhar um VO2 máximo até 40% é uma intensidade, acima de 40% até 60% é outra, e acima de 60%, 70%, 80% de VO2 é uma outra consideração. Então, eu estou mostrando agora alguns caminhos a serem seguidos. Né? Ou seja, posso trabalhar com sistema de energia, posso trabalhar em cima de VO2, posso trabalhar, por exemplo, aqui, um conselho pela biomecânica, né? Os exercícios estáticos, os exercícios mais dinâmicos, né? Os exercícios, vou chamar misto, a literatura chama de axotônico, mas vamos lá. Estático, dinâmico e mistos, onde eu tenho parte do exercício estático, parte do exercício dinâmico. Me parece que na prática, esse caminho é um caminho que vai tornando a coisa mais fácil. Né? O indivíduo, quando inicia uma prática de exercício, e a gente quer colocar logo movimentos dinâmicos, provavelmente a gente vai correr um pouquinho mais de erro. Posturar, ensinar exercício de forma estática, ou seja, buscar contrações musculares, né? Ainda sem movimentos
me parece que é um caminho mais tranquilo. Né? Você posiciona o indivíduo, você cria situações para ele de equilíbrio, desequilíbrio, vamos chamar assim, de forma estática, você consegue ir trabalhando o fortalecimento muscular dele sem exigir ainda altas amplitudes, alto nível de coordenação, e aí passo a passo você vai passando para os exercícios dinâmicos. Consequentemente, claro que eu posso aqui somar outras formas de controle. Ao realizar esse exercício, eu posso controlar, por exemplo, respostas de frequência cardíaca. Então eu começo a fazer um exercício altamente postural, de recuperação, de posicionamento, e ver respostas de frequência cardíaca que vai me dando a condição de dosar série e número de repetição. É um outro caminho. Quer dizer, nesse momento eu estou tirando aqui qualquer situação impactuante, né, de empurrar pesos, de saltar, de realizar circuitos. Né? Nós estamos falando primeiro em aprender a executar o exercício. Uma outra forma de você classificar o exercício é o exercício cíclico e acíclico. Por exemplo, caminhar, um exercício cíclico. Nadar, exercício cíclico. Um circuit train, onde eu saio do abdominal, vou para um saltito, vou para um exercício dorsal, então nós estamos falando de exercícios acíclicos. São caminhos a serem seguidos. Tem a fórmula? Não tem a fórmula, mas tem algumas lógicas. Por exemplo, se nós estamos falando em não realizar exercícios tão impactuantes no início, talvez classificar o exercício por cíclico e acíclico no primeiro momento não é interessante. No primeiro momento seria mais interessante, do ponto de vista que eu estou discutindo com vocês, nós trabalharmos o exercício estático e depois ir para o exercício dinâmico, com a adaptação, com o indivíduo vai se acostumando, vai ficando à vontade, então nós vamos partindo para os exercícios mais dinâmicos, podendo então classificar como cíclico, acíclico. Então, não cabe uma classificação de todas essas formas ao mesmo tempo. Nós vamos ter que selecionar uma delas e caminhar por aí. Uma outra forma é classificar esse exercício pelas capacidades físicas. Uma delas. Então, vou pelas habilidades motoras e capacidades motoras. Sinônimo aqui nesse momento. Capacidades motoras, capacidades físicas, como você chama aí. E colocar em pauta a força, a resistência, a velocidade, a coordenação e a flexibilidade. Nesse caso, vocês vão ver que normalmente a medicina vai estar nos indicando a colocar exercícios aeróbicos, porque melhorar a condição vital do indivíduo é tudo que nós precisamos. Melhorar a capacidade de colocar oxigênio dentro desse corpo, melhorar a capacidade de transportar o oxigênio, melhorar a capacidade de utilizar o oxigênio, é realmente muito eficiente, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, melhorar a capacidade de captação de oxigênio é colocar o indivíduo para realizar treino. Se ele não estender o exercício, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, provavelmente você não atende de forma direta a esse objetivo. O que a gente coloca antes disso é criar a estrutura para esse tipo de treino. Então, obviamente que a estrutura está na força. E a força tem seus recursos. Antes de eu treinar força, eu preciso ter equilíbrio. Para treinar força, eu preciso treinar força com grandes amplitudes, então eu preciso ter flexibilidade. Para treinar uma força com grande eficiência, eu preciso ter coordenação motora. Então, veja você, equilíbrio, lateralidade, precisão, amplitude do movimento, o complexo neurocoordenativo que é a coordenação, são requisitos básicos para fazer um bom treinamento de força. Como é que eu coloco o camarada para fazer um exercício de arranque, de levantamento de peso, de agachamento, se ele não tem uma capacidade neurocoordenativa apurada? Se ele não tem condição de realizar um movimento com amplitude, o meu trabalho de força vai acontecer com encurtamento muscular. Então, essa construção da prática, ela é muito importante. Quer dizer, então, primeiro, buscar as habilidades motoras, tá, que está ligado a essa questão do sistema nervoso central, essa questão do sistema sensorial motor, ou seja, primeiro eu vou buscar os recursos necessários para que eu possa treinar força com qualidade. Quando eu tenho esses recursos, treino força com qualidade, eu melhorei minha estrutura neuromuscular. Então aí vamos correr, vamos nadar, vamos para cima daí de melhorar a minha condição metabólica funcional. Então eu estou falando de uma construção desse
desses fatores, né? E dessa forma, tá? Para mim não me alongar muito com vocês, e aí quem vai se matricular aí no curso que a gente vai ministrar aí de 12 horas, que eu inicio esse curso aí já dia 2 de fevereiro, né? Eu vou detalhar isso e nós vamos trabalhar o planejamento. Mas um segundo ponto importante nisso tudo é o que nós chamamos de planejamento do treino, né? O que nós estamos discutindo são pormenores para o planejamento. O planejamento nada mais é que organizar essa sequência de exercícios na prática, você ter um plano, porque você sabe aonde você está, para onde você quer ir. Obviamente que isso não é uma matemática. Eu tenho o planejamento, mas conforme respostas das aulas que eu vou ministrando ao meu aluno, eu vou melhorando esse planejamento. Então a gente sempre costuma dizer o seguinte, que a preparação ela é neuromuscular, com respostas cardiorrespiratórias. Em determinado momento, o exercício que eu estou ministrando, ele tem uma ênfase mais na estrutura neuromuscular, propriamente dita. De repente, o exercício que eu estou ministrando, ele se prolonga um pouco mais, realizo ele mais lento, e ele continua sendo um exercício neuromuscular, mas gerando adaptações funcionais, cardiorrespiratórias. Então, o treino, a preparação é sempre neuromuscular, onde eu quero gerar adaptações no sistema neuromuscular e no sistema funcional metabólico. E isso, basicamente, as atividades funcionais estão nas atividades do dia a dia, pessoal, né? Estão no correr, no caminhar, no levantar, no arremessar, no sentar, no golpear. Agora, veja bem, nós estamos falando em golpear, né? Para que eu possa golpear um saco de areia, por exemplo, então, obviamente que eu vou precisar de força, obviamente que eu vou precisar de coordenação, obviamente que eu vou precisar de uma proteção articular para isso. Vou precisar de amplitude para tornar esses movimentos mais eficientes, mais econômicos, né? Elevar-se, remar, nadar. Então, são ações, são exercícios, quando eu falo em remo, em natação, no pedal, né? Quando eu falo em correr, quando eu falo em esquiar, nós estamos falando de exercícios de condicionamento, né? Agora, antes dele, nós estamos falando em exercício de suporte para que o cara corra. Por exemplo, fortalecimento da articulação do pé, fortalecimento das articulações do dedo do pé. Ou seja, já pensou que essa articulação do tornozelo e o pé transportam um peso incrível quando nós falamos numa caminhada, numa corrida, e às vezes nós não temos amplitude na articulação do tornozelo. Não temos fortalecimento dos músculos que envolvem o tornozelo, o pé, né? Então recurso antes de partir para os trabalhos de condicionamento. Ou seja, antes de buscar o condicionamento físico, a preparação física, nós temos que buscar a preparação neuromuscular. É esse o tom do negócio. E aí estão as atividades que você realiza por aí. As atividades são lindas, são bonitas. O que eu estou tentando mostrar para você, como seria uma sequência de prática disso. Então, nesse slide aí, que nós estamos aí finalizando esse bate-papo nosso inicial, a gente mostra aí uma sequenciazinha. Por exemplo, partindo desse pressuposto, entendendo esse aluno que chega para nós hoje, antes de colocá-lo nos seus objetivos, porque o aluno sempre tem um objetivo do colégio, porque é o que ele quer, é o que ele imagina. Tá? Antes disso, partiria para um módulo de exercícios de equilíbrio. Exploraria tudo que é possível no equilíbrio. Partiria para um módulo onde vamos trabalhar equilíbrio, onde vamos trabalhar flexibilidade e a... Então nós estamos falando de um recurso neuromotor importante para a prática de qualquer outro tipo de exercício. Daí para frente, isso bem adaptado, partiria para um segundo módulo, onde trabalharia o fortalecimento muscular, o ritmo e a precisão. Ou seja, ia para cima de um fortalecimento generalizado, sem se preocupar em realizar o mesmo exercício o tempo todo, variedade de exercício, ritmos tranquilos, moderados, ritmos contados, ritmos com música, tá? Ritmos você batendo palma. Iria para exercícios de precisão de membro superior, precisão de membro inferior, e partiria então para um segundo, ou melhor dizendo, um terceiro módulo aí, que seria
Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui, que eu vi que você já não está vendo o nosso slide lá. Só um minutinho. Só um minutinho que nós já voltamos, que eu acho importante nesse finalzinho eu mostrar essa sequência para vocês. Tá? Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar novamente. Veja esse quadro que aparece agora. Módulo 1, módulo 2, 3 e 4. Tá? Módulo 2, fortalecimento, ritmo. Módulo 3, aí sim, vai para cima da força muscular, da agilidade, da rapidez. E o módulo 4, lá no final, entraria mais na aptidão cardiorrespiratória e na potência muscular, se for o caso aí. Então, veja bem, módulos, vá construindo a aptidão neuromuscular e cardiorrespiratória do seu aluno. Daqui para frente, cabe uma série de discussões, como é que organiza o volume disso no microciclo, como é que organiza a distribuição dele nas etapas do microciclo, mas tudo isso a gente vai conversar no curso com vocês, tá? Aí na sequência. Eu elaborei uma abordagem em que, passo a passo, eu vou gravando essas aulas e vocês terão acesso a ela. E nós, nesse momento agora, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Eu tô agora, já acessei aqui as suas escritas e nós vamos conversar um pouquinho tirando essas dúvidas. Eu estou vendo aqui algumas pessoas como me pedindo aí os slides. Nós vamos disponibilizar os slides, tá? Você viu que houve por algum motivo, os slides escapam da transmissão, mas isso nós vamos mandar para vocês por e-mail daqui a pouquinho. Tá? Terminando aqui, o suporte já vai mandar para vocês os slides. Há algumas questões que vocês estão perguntando por aqui, tá? Que é a questão da organização do treino em longo prazo. Nós vamos discutir isso. Na verdade, pessoal, como nós estamos falando de respostas neuromusculares, respostas metabólicas, nesse nosso bate-papo, eu quero só chamar a atenção de vocês que nós precisamos ter uma sequência lógica na organização disso. É a única coisa que eu estou chamando a atenção nesse momento. E essa sequência, ela precisa ter um raciocínio fisiológico. E não é só isso. O raciocínio, eu comecei conversando com vocês hoje, quem é esse aluno que chegou aqui? Quem é o aluno que está aqui na sua mão hoje? Não é o aluno lá de trás. É um sedentário diferente, é um sedentário que nós precisamos olhar para ele antes de olhar para dentro da nossa sala de ginástica ou nossa sala de musculação. Olha para o aluno e vê o que ele precisa. E não olhar para a sala, oferecer o que a sala tem para ele. Então, esse paradigma que nós precisamos modificar. Eu tenho convivido muito com o pessoal aí da medicina, tenho trabalhado muito com o pessoal da medicina, e eles têm nos chamado a atenção, com relação a essa atitude nossa na prática. Nós usamos o termo saúde e acaba, às vezes, oferecendo um conteúdo de treino que vai muito além dessa situação. Por outro lado, é o seguinte, as questões de avaliação, testes, calma. No início não precisamos estar testando o aluno, mesmo porque no início nós não vamos gerar cargas que sejam cargas de autotreinamento. São cargas que devem readaptar, adaptar, preparar esse indivíduo para as cargas significativas lá na frente. Então, essa aula está sendo gravada, vocês vão receber o link para poder acompanhar essa aula um pouquinho depois, e como vocês terão os slides completos na mão, fica mais fácil, inclusive alguns slides que eu não mostrei, que você vai poder estudar, entendeu? Um outro fator é o seguinte, pessoal, quando nós falamos de avaliação, eu quero deixar claro uma situação que parece que a gente é contra a avaliação do fitness. Não, muito pelo contrário. A gente só defende que no primeiro momento a avaliação deve ser muito mais perceptiva do que você ir lá e medir uma pessoa que faz anos que não faz exercício, e essas medidas podem ser um tiro no escuro para você. E para ele, né? Já pensou?
né? Você medir uma pessoa que há 15 anos, 10 anos não faz exercício, claro que você não vai ter resultados tão significativos assim, né? Então, nesse momento, eu entendo que é um início que ela pode ser perceptível. Passou um mês, 2, 3, adaptou, você começa passo a passo a medir concretamente esse indivíduo, que aí você vai precisar desses dados realmente para poder dosar carga de treinamento. Agora, por outro lado é o seguinte, partiria com todos os alunos que chegam na minha mão, independente se ele tem 15 anos, 20 anos, 60 anos, 50 anos de idade, ou seja, mais velho, partiria sempre pelo esse resgate neuromuscular antes de partir para o treinamento. Então, um resumo que a gente está fazendo, e o que você precisa ter estruturado, o que nós chamamos desses 4 passos importantes. Você ter um diagnóstico bem montado. Depois, seja lá o que a literatura está mostrando para você. Tá? É você tentar planejar, ter um caminho de planejamento bacana. Depois, a aplicação, a metodologia. Todos os métodos de exercício que aí estão podem e devem ser utilizados. Mas, cada um no seu momento, na sua hora, com calma no programa de treino. E, sem dúvida nenhuma, o 4º passo, que é o controle de tudo isso. Então, no curso aí, na sequência, eu vou mostrar isso para vocês, porque os controles, nós temos muitos controles, né? Muitas formas de controlar. Controlar a força, controlar a flexibilidade, controlar a agilidade, controlar a coordenação motora. São muitos controles. Então, o controle deve estar inserido no programa de aula. Fica mais fácil, né? Ele entra como um programa de aula. Então, pessoal, é por aí. Eu vou ver qual é a indicação que a técnica tem aqui para dizer. E algumas dúvidas. Tá? Uns 10 minutinhos nós podemos tirar dúvida. Eu vou me atentar ao chat aqui agora. Tem pessoas perguntando para mim sobre o DEPAC. O DEPAC são esses 4 caminhos, essas 4 etapas, que é o diagnóstico, planejamento, aplicação e controle. Nós vamos bater só em cima disso. O curso só vamos falar de fitness, tá? Porque aí fica bastante mais fácil isso. Nós vamos, durante o nosso contato, eu vou enviar alguns artigos para a gente poder discutir, que estarão ligados ao tema que nós vamos discutir durante essas aulas todas. Tá? As dúvidas, deixa eu ver aqui as dúvidas que vocês estão me apresentando aqui. Tá? Tem muita gente perguntando sobre o curso e tal, deixa eu verificar alguma dúvida concreta. Pode mandar as dúvidas aí, tá? Eu já estou atento a quais são as dúvidas. Claro, dúvida de conteúdo nós vamos responder. Uma delas importante, que é muito rápido, vocês são danados. Olha lá. Então, estou perguntando sobre a questão do alto volume ou alta intensidade. Gente, o negócio é o seguinte, quando fala em melhorar condicionamento físico, é alta intensidade. Tá certo? Melhorar, não tem. Os nossos atletas aqui de alto rendimento, eu não tenho alto volume, eu tenho alta intensidade, acabou, não tem jeito. Tem que trabalhar power, potência muscular, velocidade muscular, VO2 alto. Então, isso não tem como. Agora, quando nós falamos em trabalhar exercício para a saúde, nós precisamos falar num volume saudável e numa intensidade saudável. Essa intensidade ela pode crescer paulatinamente ao longo do tempo. Eu tenho a impressão que nós podemos tornar isso muito mais agradável se nós conseguirmos variar mais a atividade do que colocarmos ritmos intensos. É chato, é muito chato, uma aula muito repetitiva, com pouco conteúdo de exercício repetitivo. Aumenta a variedade de exercícios que você já está aumentando o volume de acervo do seu trabalho, com níveis de realização baixos. Não precisa velocidade, não precisa potência. Prepara essas pessoas primeiro. Prepara o corpo dessa pessoa para depois a gente pensar em potencializar. Outra pergunta importante que me fizeram aqui é com relação a como ordenar os exercícios na sequência de aula. Bom, a sequência básica
não vamos mexer, né? Ou seja, aquecimento, a parte principal e final vai existir sempre. Basicamente, não precisa ser dividida exatamente assim, né? Mas ela pode começar com exercícios mais localizados, mais estáticos, isso falando da aula propriamente dita, certo? E esses exercícios ir saindo do estático para o dinâmico paulatinamente, produzindo um aquecimento, daqui a pouco você entra na parte principal da aula, e no final também você pode retroagir para os exercícios mais de relaxamento, isso tudo nós vamos discutir. Eu vou compartilhar comigo nesse curso alguns colegas que vão estar falando, tá? E que vai nos ajudar nessa parte de relaxamento, esse negócio todo. Nós vamos discutir isso. Então é um curso voltado para o exercício e saúde. Tá? Outra pergunta que estamos fazendo é com relação às sobrecargas da prática. Então veja bem, sobrecarga, nós podemos criar uma sobrecarga de todas as formas possíveis. Necessariamente não precisamos estar com nenhuma carga adicional no meu corpo. Mas posso também. Quando eu uso uma caneleira, sem dúvida nenhuma, eu coloquei uma sobrecarga no exercício. Eu, colocando a sobrecarga, eu intensifiquei esse exercício. Né? Mas eu posso também variar a forma de execução do exercício, tá? De maneira que a sobrecarga vai acontecer com menor amplitude, com maior amplitude, eu crio um estado de sobrecarga, ainda sem colocar um peso adicional. Ou seja, explorar toda a forma de você sobrecarregar o exercício antes de você partir para pesos adicionais. Os pesos adicionais vêm um pouco mais à frente, quando o objetivo for condicionar o indivíduo. Tá? A aula gravada, vocês irão receber um link por e-mail, tá? Esse link até segunda-feira, e aí vocês receberão essa aula gravada com e-mail, com os slides, e aí isso vai dar condição de vocês assistirem com calma, né? Ver isso em casa tranquilamente. Já estamos encerrando devido ao estendido de tempo aí. Desculpa esses contratempos aí da tecnologia, pessoal, por isso que eu vou disponibilizar para vocês a aula, mas isso aí acontece. E esse curso, então, o curso, ele inicia, você entra no link, tá? E evidentemente que nós não vamos conseguir responder tudo agora, mas você vai pleiteando aí a sua inscrição. O início do curso é dia 2 de fevereiro, tá? O curso dura 12 horas, vai acontecer durante 3 meses, tá? É online, você entra a hora que você quer, baixa a sua aula aí, assiste suas aulas. Eu vou confeccionar 12 horas de curso sobre esse assunto, que é a prescrição de exercícios e a prescrição dos exercícios multifuncionais. Eu quero discutir isso com vocês. Quero sair um pouco desse negócio de falar em treino da força, em treino da resistência. Eu quero discutir prática de exercício. Eu tenho percebido que a gente tem dificuldade nisso. Não é só vocês, nós também, no campo do estudo, temos dificuldade. E nós vamos ter uma base aqui também na cidade de Londrina. Quem puder e quiser vai vir para cá. Nós vamos ter aqui um local somente de prática de exercício. Nós vamos estar trabalhando o tempo todo. Vocês vão ver que eu vou chamar isso aí de pré-fit. Pré-fit, você vai ver no meu slide, eu já estou chamando pré-fit, quer dizer, antes de ir para o fitness, do condicionamento, o que se faz? Como é que se prepara o aluno antes de ir para o autocondicionamento físico? Tá? Então, estou vendo aqui a manifestação de vários colegas, Leandro, Adriana, o Pietro, né, que está aí acompanhando a nossa aula, Givaldo, Tiago, Matheus, Jefferson, tem gente de todo lugar, tá? E hoje existe uma inscrição imediata que o pessoal de apoio está fazendo, tá? Vai haver um desconto bastante grande para vocês, para as pessoas que fizerem a inscrição hoje, porque eles precisam comportamentar isso aqui, não cabe todo mundo, né? E então, para quem fez esse aulão hoje, se inscrever hoje, vai ter um desconto significativo para que você possa fazer as aulas aí. E o link nós vamos colocar aqui agora. Tá? Eu vou mandar aqui o link. Deixa eu encontrar o link para vocês. Tá?
Então eu vou colocar, estou colocando aqui embaixo, aqui, ó, me manda aqui pelo próprio e-mail meu mesmo, tá? Tá, tá, eu vou passar para vocês. Contato acegones@gmail.com, tá? Tá aqui. E então esse aqui é meu e-mail, pode ser por aqui mesmo. Mas também vocês podem entrar na página e fazer a inscrição por lá. Agora, acessou meu e-mail aí. Tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou tentar passar um link direto para vocês aqui, tá? Pega aí, clica, pega o link, cola no chat. Só um pouquinho que a técnica está me ajudando a colocar. Qual eu pego o link? Esse aqui? Você tem que entrar no e-mail, pegar o link no e-mail, só seleciona o link. Estou selecionando o link para vocês, pessoal. Só um minutinho. Ok. Eu vou voltar no chat aqui. É o chat. Tá aí. Acho que consegui passar para vocês o link. Ok? Então, por esse link aí você consegue se inscrever. Pessoal, foi bacana, né? Mais uma vez, é diferente, é difícil. E pela internet, primeiro eu fico sentado com uma coisa que eu não tenho muita prática, não consigo. Quero se mexer, quero pular, fazer exercício. Então, não é fácil. Mas nós vamos ficar bom nisso aí. Tá? No curso a gente faz isso aí, no estúdio, de uma maneira bem profissional, e você vai receber essas aulas aí com tranquilidade. Algumas pessoas aqui me agradecendo, eu que agradeço vocês pela participação, né? E nos vemos então, tá? Então vai lá, faça a sua inscrição e nós estaremos juntos aí nesse curso de fitness, falando especificamente de prescrição de exercício. Foi bacana, viu? Um abraço, bom final de semana para todo mundo e nos vemos. Tchau, tchau.